E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai fazer alguns exercícios sobre ácidos inorgânicos. Vamos ver algumas propriedades e como fazer a nomenclatura desses ácidos. O primeiro ácido é um ácido bem simples, mas bem importante, que é o HCl. Bom, primeira coisa, a gente sabe que ele é um ácido porque ele tem um H ou um hidrogênio na extrema esquerda da fórmula. Então, podemos começar a ver as propriedades dos ácidos em relação a esse. Primeira coisa, ele não tem oxigênio. Se ele não tem oxigênio, então a gente sabe que ele vai ser chamado de hidrácido. Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio na sua fórmula. Segundo, ele é constituído de dois elementos, o H e o Cl, que são o hidrogênio e o cloro. Então, ele vai ser classificado como ácido binário, porque bi ele tem dois elementos. Terceiro, quantos hidrogênios ionizáveis a gente tem aqui? Apenas um. Então, ele vai ser classificado como um monoácido. Mono porque só tem um hidrogênio ionizável. Depois, em relação à volatilidade, nós sabemos que todos os elementos, todos os ácidos que são hidrácidos, ou seja, não têm oxigênio, e que são constituídos de elementos do grupo 17 da tabela periódica, que são os halogênios, vão ser ácidos voláteis, tirando o HF, que é uma exceção. Mas nesse caso, o HCl é um ácido volátil. Em relação ao grau de ionização, que é aquela característica de que o ácido seja forte ou fraco, aí a gente sabe que quando um hidrácido, ou seja, um ácido sem oxigênio, for de um halogênio ou de um grupo 17 da tabela periódica, né, a mesma coisa que a volatilidade, daí em relação ao grau de ionização, a gente sabe que nesse caso vai ser um ácido forte. Para fazer a nomenclatura desse ácido, a gente sabe que todos os hidrácidos, ou seja, todos os ácidos sem oxigênio, vão ter a nomenclatura ácido, o nome do elemento mais hídrico. Nesse caso, ácido clorídrico. Do cloro, clorídrico, certo? Vamos então para um próximo exemplo um pouquinho mais complicado. H2SO4. Bom, sabemos que ele é um ácido porque também tem o hidrogênio lá na extrema esquerda da fórmula, lá no início. Vamos para as propriedades então. Primeira coisa, tem oxigênio? Tem. Então, ele vai ser um oxiácido. Oxiácidos são os ácidos com oxigênio. Depois disso, a gente vê o seguinte: tem um elemento, dois elementos, três elementos. Temos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Três elementos, ele vai ser um ácido ternário. Ternário, três elementos. Depois, hidrogênios ionizáveis. Quantos tem aqui? Dois hidrogênios ionizáveis. Então, ele vai ser considerado um diácido, certo? Dois hidrogênios ionizáveis de ácido. Depois, em relação à volatilidade. Nesse caso, esse ácido é uma pequena exceção, que ele é um dos poucos que é fixo, ou seja, não volátil. São poucos os ácidos que não são voláteis, a maioria deles são voláteis, mas o HSO4, que é um ácido bem importante, é um dos poucos exemplos de um ácido fixo, certo? Depois a gente tem a característica do ácido, que é em relação ao grau de ionização. Bom, como ele é um oxiácido, a gente viu na nossa outra aula de características sobre os ácidos que oxiácidos têm que fazer um cálculo. Então, qual era o cálculo? Oxigênio menos
hidrogênio, ou seja, número de oxigênios menos número de hidrogênios. Esse cálculo, se der 2, que é esse caso, ou mais, vai ser um ácido forte, que é o nosso caso aqui desse exemplo. Bom, por último, vamos ver então como é que a gente faz a nomenclatura. H2SO4. Como ele é um oxiácido, aí a nomenclatura dele tem algumas regrinhas. Bom, o enxofre, a gente sabe que tem 2 NOx. O NOx do enxofre pode ser mais 6 ou mais 4. Se for mais 6, a nomenclatura vai ser ácido, o nome do elemento, que no caso é o enxofre, mais ICO. Se for o NOx menor, vai ser ácido, o nome do elemento, mais oso. Então, vamos lá para o nosso chiqueirinho. O O a gente sabe que é menos 2 vezes 4, menos 8. O hidrogênio é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Falta para dar 0 mais 6. Então, o NOx, nesse caso do enxofre, é mais 6. Mais 6 é ICO. Então, vai ser ácido sulfúrico. Sempre lembrando que o enxofre nunca vai ser enxofrico, ou sei lá eu que jeito. Vai ser sempre sulfúrico. Lembrem-se disso. Bom, outro exemplo e último exemplo dessa aula é o HClO4. Bom, mesma coisa, sabemos que é um ácido porque tem lá o H na frente, o H na extrema esquerda. Propriedades desse ácido. Primeiro, tem oxigênio. Tem oxigênio, é um oxiácido. Segundo, tem 3 elementos: H, Cl e O. Hidrogênio, cloro e oxigênio. Então, ele vai ser um ácido ternário. 3 elementos ternário. Depois, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Um só, né? Aqui, um hidrogênio. Então, ele vai ser um monoácido. Só um, mono. Depois, em relação à volatilidade, como eu comentei no exemplo anterior, a maioria dos ácidos são voláteis. Esse não é diferente. É um ácido volátil. Em relação ao grau de ionização, que é a última característica que a gente está vendo aqui nesses exemplos, bom, vamos lá. Mesma coisa, cálculozinho do oxigênio menos hidrogênio. Oxigênio, 4, menos hidrogênio, 1, dá quanto? 3. Se é 2 ou mais, é forte. Nesse caso, 3 é mais que 2, então ele é um ácido forte. Bom, em relação ao nome, esse aqui é um pouquinho mais complicado. O HClO4 é constituído de Cl. O Cl tem 4 NOx. São eles mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Para a gente colocar o nome nesse ácido, a gente tem que fazer o chiqueirinho. Fazendo o chiqueirinho, menos 2 vezes 4 menos 8. Mais 1 vezes 1 mais 1. Então, o NOx dele vai ser mais 7. Mais 7, a gente sabe que é o maior NOx que esse elemento pode ter. Então, o nome dele vai ser ácido, e aí pode ser hiper, ou não precisa desse I, pode ser apenas per. Aí o nome do elemento, clor, mais o ICO, porque ele é o maior. Então, vai ser ácido hiperclórico, ou perclórico simplesmente. E é isso aí sobre ácidos.
Esses foram alguns exemplos principais sobre ácidos que a gente pôde ver algumas propriedades e como fazer a nomenclatura deles.